Olá, seja bem-vindo a Deepen. Que bom que você escolheu estar conosco nesse tempo. É maravilhoso poder adorar a Deus juntamente com você em mais esse culto. Espero que Deus possa falar ao seu coração, ministrar no seu coração através da canção, através da oração, através da mensagem. Te convido, faça da sua casa um ambiente de adoração, faça da sua casa um altar de adoração. Vamos juntos adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou, Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. e se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. e se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. em teus braços Em teus braços é meu descanso.
de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, Senhor, pelo teu amor, pela tua proteção, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para com todos nós, Jesus. Obrigado, Senhor. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te honrar, estamos aqui para te agradecer, Jesus. Tu és bom em todo o tempo, Jesus. Amém. Amém. Sim. Amém. Vamos orar nesse momento, interceder por cada vida que está aqui. Vamos interceder pela nossa igreja, vamos interceder pela vida dos nossos pastores, nossos irmãos, por quem sofre, por quem está necessitado. Jesus, nós te agradecemos, Jesus, pela vida entregue na cruz do Calvário, Pai. Vida que foi entregue por cada um de nós, vida entregue para todo aquele que nele crê. Essa foi a vida entregue por Jesus na cruz do Calvário. Queremos interceder nesse momento, Jesus, por cada família que está aqui, por cada irmão que está assistindo este culto, por cada irmã, por cada lar, Jesus. Senhor, muito obrigado. Pai, nós queremos te honrar, Jesus, e te agradecer pela vida também, Jesus, dos irmãos que estão se esforçando para fazer esse trabalho, Caio, a Lari, todos os irmãos dessa família, Jesus. Pai, cuida, Senhor, cuida dessa família, cuida, Jesus, para que o Senhor venha usá-los, Senhor, e dar força, Senhor, para as mãos, força para os pés, Jesus, nesta caminhada, Pai. Nós oramos pela Deepen, Senhor, por essa igreja, por esse ministério, Jesus, por esse movimento que vai alcançar as nações. Nós cremos, Jesus, nós cremos que o Espírito Santo vai trazer todos aqueles a quem o Senhor desejar, e nós vamos alcançar as nações. Jesus, nós cremos em Ti, nós temos fé, nós podemos ver o que o Senhor está fazendo, Jesus, alcançando vidas que vão ser batizadas, Jesus. Jesus, obrigado, Pai. Senhor, cuida também de quem sofre nesse momento de dor que estamos passando no mundo, Jesus. Aquele que perdeu um ente querido, Jesus. Aquele que está, Senhor, sofrendo com a doença. Aquele também, Senhor, que está sofrendo na alma, sofrendo no coração. Consola, Deus. Traz o consolo, Jesus. Nós oramos, Jesus, nós oramos. E nós te agradecemos porque o Senhor é um bom Pai. E o Senhor está cuidando de todos nós, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
apressando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Essa canção conta a história de dois amigos que estavam no caminho de Emaús. E ali Jesus, sem se apresentar, começa a conversar com eles e eles muito chateados porque o mestre deles tinha morrido. E Jesus começa a andar com aqueles homens e ele começa a explicar sobre as escrituras, falando sobre Moisés e discorrendo sobre o texto. E aqueles homens, eles ficam tão apaixonados por ele, mesmo não sabendo quem ele era, que eles o convidam para entrar, para ficar com eles, porque eles queriam que ele estivesse junto com eles. E aí depois, de uma noite toda ali, eles acordam e percebem que era Jesus, que era o mestre. Nessa canção diz: ele entrou em casa, ele está na mesa. Convide o Senhor para estar na sua casa. Convide o Senhor para estar na sua mesa. Que Ele faça parte dos seus dias, que Ele faça parte da sua vida, que Ele te encontre pelo caminho dessa vida e transforme você, para que você nunca mais queira outro alguém além dele. Que Ele seja tudo para você. Porque aqueles homens tiveram uma experiência única e eles voltaram para a cidade correndo e falando: eu vi o mestre, ele está vivo. Então que você possa anunciar que Jesus vive e quer fazer parte da sua vida, da sua história, em nome de Jesus. Ele entrou em casa, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão,
os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia, aleluia. É muito bom ter esse tempo da gente adorar ao Senhor por meio da música, declarando quem Ele é, a nossa posição de filhos. Mas eu quero te convidar a continuar isso. Feche aí seus olhos durante esse tempo. Mantém seus olhos fechados e comece a declarar aí na sua casa a grandeza do Senhor. Comece a declarar a santidade do Senhor, suas maravilhas. Declara para Ele o quanto que você o ama. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso. É tudo sobre Ti. Espírito Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos para Te adorar. Podermos investir tempo para declarar a Tua grandeza, para ser gratos pelos Teus feitos, por cantar declarando o quanto Tu és santo, do quanto nós Te amamos, lembrar do Teu amor por nós. Obrigado, meu Senhor, obrigado, obrigado. Só quero Te pedir que a Tua presença venha estar invadindo, enchendo o ambiente de cada pessoa aqui, Senhor. Cada pessoa que está nos acompanhando nesse tempo. Enche a casa de cada um, a sala ou o quarto, aonde quer que essa pessoa esteja. Porque o que vai fazer a diferença na vida de cada um de nós não é o nível de teologia, não é a beleza das palavras, mas o Teu Espírito Santo, a Tua presença. Então, Senhor, nosso clamor é por essa presença. Enche-nos, Deus, da Tua presença, do Teu Espírito. Move em nós. Fala, ministra aos nossos corações. Então eu só Te peço por mais e mais e mais de Ti. Tu és a razão do nosso ajuntamento. Tu és o motivo pelo qual estamos aqui. É tudo por Ti, por meio de Ti, é tudo para Ti. Então, fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus, Ele é simplesmente maravilhoso. Acho que eu não canso de fazer essa declaração da bondade de Deus, da grandeza de Deus, porque Ele é simplesmente lindo. Então, eu estou muito feliz que você está aqui, estou muito feliz de poder passar esse tempo com você, da gente poder ouvir a palavra de Deus, da gente poder adorar juntos, porque vale muito a pena. Eu espero que a sua semana tenha sido boa. Se você teve uma semana desafiadora, graças a Deus, Deus te sustentou e você pôde chegar até aqui. E eu creio num Deus que muda circunstâncias, num Deus que é poderoso para mudar as situações da sua vida. Então, que o Senhor esteja com você. Amém?
Então eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 3 até o 6. Atos, capítulo 9, do versículo 3 até o 6. Se você tem nos acompanhado nas últimas semanas, eu tenho ministrado aqui constantemente sobre a voz de Deus. Eu não me canso de ministrar sobre esse tema. E a gente ainda vai ter mais algumas mensagens sobre isso. E hoje é uma das minhas histórias favoritas. A famosa conversão de Paulo. Você provavelmente já conhece essa história, ou já ouviu falar dessa história, mas que nós possamos mergulhar, ir mais fundo nessa palavra e sermos ministrados pelos princípios e verdades que carregam nessa história em relação à voz de Deus. Então me acompanha nessa leitura de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Uau! Uau! Deixa eu continuar aqui mais um versículo, eu vou adicionar aqui, que eu sinto que também é para ministrar essa parte. O versículo 7 que diz: Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não sabiam de onde vinha. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E a continuação dessa história eu vou falar no próximo domingo, quando eu vou falar de um outro homem que ouviu a voz de Deus, que foi aquele a qual foi encontrar com Paulo, no caso, Ananias. Mas hoje vamos meditar nessa parte aqui. Deixa eu orar com você mais uma vez. Mais uma vez. Então feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Pai, nós cremos num Deus vivo, presente e um Deus que fala. Então o nosso pedido é: fala conosco. Ministra no coração de cada um de nós. E que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que o Senhor está querendo falar. Que essa mensagem possa tocar no coração de cada um de forma pessoal e não de forma generalizada. Então fala de forma pessoal com cada um. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus é muito bom. Você sabia que essa história aqui começa com Paulo pedindo ao sumo sacerdote uma liberação para perseguir os discípulos de Jesus e colocá-los na prisão. Muitas vezes açoitá-los e levá-los a sofrer bastante. Então ele pegou essa liberação e saiu em direção a Damasco para perseguir esses discípulos. Ele provavelmente recebeu alguma informação de que discípulos haviam ido naquela direção e ele simplesmente foi atrás. Então, Paulo está no caminho para Damasco e ali ele vai ter a experiência que marcou a sua vida. Eu posso te dizer que Paulo nunca mais foi o mesmo depois dessa experiência. Ele foi completamente impactado e transformado por duas coisas: a presença e a voz. Você sabe que durante essa série eu tenho falado muito sobre isso, de dizer que a presença e a voz de Deus geram uma transformação sem igual no ser humano. É por isso que nós precisamos
muito, mas muito, muito mesmo. Você sabe que Paulo, ele estava perseguindo os cristãos, não era simplesmente por ser um homem mau. Paulo estava fazendo aquilo por ter muito zelo aquilo que ele aprendeu. Ou seja, a religião gerou em Paulo um coração arrogante, um coração crítico, o que gerou ódio e gerou um homem completamente diferente daquilo do que Deus queria. Então, Paulo tinha um estilo de vida, Paulo tinha uma mentalidade, Paulo tipo assim, ele era um homem, mas no dia que ele teve essa experiência, ele se tornou outro completamente diferente. E o que eu quero conversar com você hoje aqui, ministrar para você, não são princípios somente práticos, como eu costumo fazer, mas é algo também muito informativo. Porque os princípios que eu vou compartilhar, eles são sobre causas ou consequências ou frutos da voz de Deus. O que esperar dessa voz? O que essa voz vai gerar em mim? Eu não sei se você já teve uma experiência ou se você deseja ter, mas eu espero que você tenha esse desejo no seu coração de querer ouvir a voz de Deus, porque eu vou estar sempre te lembrando. Deus fala. Ele está presente. Então presta bem atenção nisso aqui, de acordo com esta passagem. A voz de Deus, primeiro, anota aí, faz as suas anotações, te coloca no seu lugar. A voz de Deus coloca você no seu lugar. Olha o versículo 3 ao 4. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, você sabe o que é interessante? Que antes de Jesus falar, antes de Paulo ouvir aquela voz, teve algo que precisou acontecer antes. Aquela luz brilhou e ele caiu por terra. Ele caiu por terra. Eu quero te ajudar a entender um significado mais profundo nisso aqui. Você sabe qual que era uma das principais marcas de Paulo naquele tempo? Era a sua arrogância. Paulo, ele tinha o melhor dos estudos, uma educação de qualidade. No entanto, ele conhecia muito. Ele tinha uma herança, digamos assim, sanguínea, porque nós encontramos lá no Novo Testamento aquela declaração que ele fala que ele era romano por parte de pai. Ele tinha posição no meio dos fariseus, então ele era ali conhecido, ele tinha sua estabilidade. Então ele era arrogante. Mas sabe o que é que acontece? Para e pensa comigo, você consegue imaginar alguém cheio de arrogância conversando com Deus de peito cheio, queixo levantado? Lógico que não. Toda situação que você encontra de Deus falando com o homem, você vai encontrar a humildade, a humilhação, a rendição do homem. Então, para que Paulo pudesse ouvir a voz de Deus, primeiro ele precisou ir para o lugar dele. É como se Deus dissesse assim: olha, baixa a bola. Estou te colocando na terra. Ele caiu por terra para poder ouvir aquela voz. Ele caiu. É uma posição, gente. É algo assim realmente de humilhação. É algo realmente conectado à humilhação. Mas sabe o que é extremamente importante nisso aqui, que eu quero que você leve isso para o pessoal? É que muitas vezes você está carregando no seu coração e na sua mente a mesma coisa que Paulo carregava. Você se tornou alguém arrogante e nem percebe. Você sabia que
99% dos arrogantes não confessam que são arrogantes? A pessoa que se acha, que a arrogância ela tem muito com ser cheio de si. Cheio de si. O arrogante ele é o último a saber que ele é um arrogante. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você esteja ainda muito cheia de você mesmo. E por isso não tem ouvido a voz de Deus. Então, assim como Paulo, você vai precisar descer. Você vai precisar cair por terra. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está de pé quando deveria estar de joelho. Você está de queixo erguido quando você deveria estar com seu rosto no pó. Muitas vezes você está criticando quando deveria estar sendo corrigido. E muitas vezes você está lutando quando você deveria estar se rendendo. Olha, eu vou repetir isso aqui. Muitas vezes você está de pé quando deveria estar de joelho. Muitas vezes você está de queixo empinado, levantado, quando você deveria estar com seu rosto no chão, no pó. Muitas vezes você está criticando os outros, você está perseguindo, quando você deveria estar sendo corrigido, aceitando uma correção. E muitas vezes você está lutando, quando você deveria estar se rendendo. Rendição não é sinal de fraqueza, mas de dependência. Aprenda a depender de Deus verdadeiramente, não da boca para fora, mas com sua vida. Então, sabe qual que é a minha oração hoje? Que a presença de Deus coloque você no seu lugar. Que a presença de Deus nos coloque em nosso lugar. Então, eu quero te convidar a orar mais uma vez. Feche aí os seus olhos onde você está. Pai, eu te peço que a tua presença encha o ambiente onde cada pessoa está nesse momento. E que essa presença coloque cada um no seu lugar, quebrando a arrogância, a soberba, a religiosidade, o sentimento de já saber. Gera em nós um coração humilde. Humilde o suficiente para se render. Humilde o suficiente para colocar o rosto no chão. Humilde o suficiente para ouvir mais. Faz isso, Senhor. Então, no nome de Jesus que eu declaro isso sobre cada um aqui. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu tenho que orar por essas coisas porque isso é algo que eu não consigo fazer. Não sou eu que vou te colocar no seu lugar. Talvez você já ouviu muito aquela expressão, ou você mesmo já falou. Eu vou colocar o fulano no lugar dele. Vou colocar a ciclana no lugar dela. Você não coloca ninguém no lugar. Quem coloca é a presença. A presença de Deus te coloca no lugar onde você deveria estar. E esse lugar, não estou falando de posição externa, mas de estado de coração. Amém? Então a experiência de Paulo mudou ele por completo. Mas a primeira coisa que Deus trabalhou nele foi seu orgulho. Ele precisou cair por terra. Então para que você ouça a voz de Deus, permita que Deus trabalhe no seu orgulho. Ele remova isso de você e gera em você um coração humilde. Um segundo princípio que eu quero compartilhar com você é que a voz de Deus, a presença de Deus, ela revela quem Ele é. A voz de Deus, a presença de Deus revela quem Ele é. Acompanha comigo aqui o versículo 5. Olha só o que a história conta aqui. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você sabe o que é engraçado? Paulo passou sua vida inteira mergulhado na religião, aprendendo com muito zelo. E ainda assim não conhecia a Deus. Paulo
Ouviu falar muito dos discípulos, até os perseguiu, e ainda assim não conheceu a Deus. Ele ouviu falar de Jesus. Para que ele viesse a conhecer verdadeiramente quem era Deus, ele precisou ter um encontro. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que determina se você conhece a Deus ou não, não é o seu tempo de igreja. Não é o seu tempo de igreja. Infelizmente, a igreja, muitas igrejas, ainda está cheia de gente que não conhece a Deus, que conhece a religião, conhece o sistema religioso, ouviu falar de Jesus, mas ainda não o conhece pessoalmente. Ainda não o conhece pessoalmente. Olha, uma coisa é você ouvir falar de Deus, é ouvir falar dele. Outra coisa completamente diferente é conhecê-lo pessoalmente. Eu sempre brinco aqui com as pessoas que eu caminho quando eu vou falar sobre isso, de conhecer a Jesus. Eu falo assim, cara, eu ouço falar do Messi, mas eu não o conheço pessoalmente. Porque para conhecer verdadeiramente, você precisa de tempo junto. Você precisa de conversa, de diálogo. Então, uma coisa é conhecer uma pessoa pelo que os outros estão falando dela, pelo que a mídia está falando. Outra é sentar com a pessoa e conhecer ela. E para verdadeiramente conhecer, não acontece em um só encontro, mas começa com um encontro. Espero que isso esteja fazendo sentido para você, que você esteja entendendo, porque eu quero te dizer aqui que o maior inimigo, um dos grandes problemas para esse negócio do conhecer é o orgulho. Por quê? Se você acredita numa mentira, você não vai buscar corrigir ela. Se você pensa que já conhece Jesus sem conhecer, você não vai buscar mudar essa situação. E aí você vai passar a vida inteira acreditando numa mentira de que você já conhece sem verdadeiramente conhecer. Porque olha a situação de Paulo. Paulo pensava que já conhecia Deus. E é por isso que ele estava perseguindo os discípulos. Mas e aí? Você ainda está com esse orgulho no seu coração de achar que já conhece? Que já conhece Deus o suficiente, que já sabe tudo, que o que você acredita é o mais certo de tudo? Queira conhecer a Deus. Olha, eu vou falar uma outra coisa aqui, que eu sei que talvez eu seja até criticado por algumas pessoas. Eu creio em profecia. Eu creio, é bíblico. Mas tem muita gente caçando profecia, indo atrás de profeta, indo de lugar em lugar, igreja em igreja, procurando revelações. E sabe o que eu quero te dizer? Para de ficar buscando revelação do seu futuro e começa a pedir por uma revelação de quem Deus é. Porque o que você está precisando é conhecer quem Ele é. Você precisa mais ter uma revelação de Jesus do que uma revelação do seu futuro. É de uma revelação de Cristo que você precisa. Olha, antes de Deus revelar para Paulo o seu futuro, Ele primeiro se revelou para ele quem Ele é. As experiências que você vai ter com Deus, porque eu já quero profetizar isso sobre a sua vida, as experiências que você vai ter com Deus, não é para fazer você se sentir melhor, não é para te animar, é para que você saiba quem Ele é. É para que você o conheça mais. Porque o que Deus faz é para se revelar a nós. Ele quer ser conhecido por nós, não por terceiros,
mas Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Então, para de buscar revelações de futuro e começa a buscar revelações da pessoa de Cristo, porque é disso que você precisa. Um terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é de que a voz de Deus, a presença de Deus, ela revela que você precisa de ajuda. A voz de Deus revela que você precisa de ajuda. Versículo 6 fala assim: levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Gente, já pensou se Paulo ouviu a voz de Deus e dissesse assim: não, agora é suficiente, eu ouvi a voz de Deus, não preciso mais de ninguém. Ouvi a voz de Deus, agora eu vou andar sozinho, agora é eu e Deus. Eu não vou ouvir mais de ninguém, eu estou debaixo só de Deus. Não é assim que funcionam as coisas, cara. Quando você ouve a voz de Deus, se tem uma coisa que acontece, como eu disse, é que Deus te coloca no seu lugar. Quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho uma experiência com a presença de Deus. Se tem uma coisa que eu começo a entender, é o quanto que eu preciso de ajuda. É o quão pequeno que eu ainda sou, o quão incapaz que eu ainda sou, o quão sujo que eu ainda estou. E aí eu vou buscar ajuda. Porque essa presença, essa voz é o que vai estar gerando em nós para quebrar o orgulho. Então, eu vou precisar te dizer, você precisa de ajuda. Você não pode caminhar sozinho. Não dá para caminhar sozinho. Se você não tem ninguém que te ajuda a caminhar, a buscar a Deus, a te aconselhar, se você não é discípulo, meu amigo, como é que você espera viver o que Deus tem para você? Olha, Paulo era orgulhoso. Ele precisou passar pelo que passou para quebrar o orgulho e ele aceitar uma ajuda de alguém. Agora, olha isso. Sabe quem foi a pessoa que ajudou Paulo? Que foi a pessoa que Deus levantou, colocou lá? Ananias. Agora você imagina. Paulo, com a posição que tem, com o estudo que tem, o conhecimento que tem, ter que se submeter a alguém que ele considerava menor que ele. Uau! Você está entendendo aqui a questão, o quão humilde que a gente precisa ser? Cara, a voz de Deus, ela revela o quanto que nós precisamos de pessoas. O quanto que nós precisamos de ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa. Já faz tempo que Deus está levantando pessoas, colocando na sua vida e você está rejeitando. Deus já colocou e tem colocado pessoas na sua vida exatamente para te ajudar e muitas vezes você está rejeitando. Você sabe, tem um princípio que eu carrego sobre discipulado, que eu aprendi no livro A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips. E ele explica aquele versículo, que aqui tem um versículo em que Jesus está enviando os discípulos e ele vai falar assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aquele que te rejeitar, está rejeitando aquele que te enviou, no caso Jesus. Mas aquele que te aceitar, está aceitando aquele que te enviou. Gente, quando você rejeita as pessoas que Deus levantou na sua vida para te ajudar na tua caminhada com Cristo, para discipular as autoridades, os líderes que Deus levantou na sua vida, quando você rejeita eles, você está rejeitando o próprio Deus. Porque você não está rejeitando a pessoa, mas você está rejeitando aquele que a enviou. Então, olha, talvez o teu orgulho faça você pensar que você está simplesmente rejeitando pessoas, mas o teu orgulho está te fazendo rejeitar o próprio Deus.
Você está rejeitando Deus e o trabalho dele na sua vida e por meio da sua vida. Então, que a voz de Deus quebrante você ao ponto de você entender que precisa de ajuda e se submeter às pessoas que Deus levantou para te ajudar. Agora quer um conselho? Caminhe com pessoas que apontam para Ele. Caminhe com pessoas que apontam para Jesus. Caminhe com elas. Porque, olha, Paulo teve essa experiência com Deus e Deus aponta Paulo para ir a Barnabé. Mas quando ele vai para Ananias, mas quando ele tem um encontro com Ananias, Ananias aponta para quem? Para Deus, para Jesus. Até a cura de Paulo é como? É no nome de Jesus. É por meio do que Jesus fez. Cara, Deus vai te apontar para pessoas que apontam de volta para Deus. Você está entendendo isso? Deus vai te direcionar a pessoas que apontam para Deus. Então escolha caminhar com essas pessoas. Escolha ouvir a essas pessoas. Escolha ser corrigido por essas pessoas. Se elas estiverem apontando para Deus, para Jesus. Amém? E um quarto e último princípio que eu quero compartilhar com você é o de que a voz de Deus, a presença dele, revela quem você é. A voz de Deus revela quem você é. Eu vou sair um pouco do capítulo 9, eu vou entrar agora aqui no capítulo 13. Lá no versículo 9 do capítulo 13, fala assim, ó. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Eu não vou avançar porque eu quero focar no começo. Saulo, também conhecido como Paulo. Olha, você sabe que muitas vezes você cometeu o erro ou o engano de achar que Deus mudou o nome de Paulo. De Saulo para Paulo, como Deus também mudou o nome de muita gente na Bíblia. Como de Jacó para Israel, de Abrão para Abraão. Deus mudou muitos nomes, sim, verdade. Mas esse não foi o caso de Paulo. Deus ele não mudou o nome de Paulo. Então, eu vou entrar um pouco aqui num contexto histórico. O que acontece é, Paulo, ele era judeu, no caso um fariseu. Ele era descendente da tribo de Benjamim, mas, como ele declarou, ele tinha cidadania romana por causa de seu pai. No caso, o pai de Paulo era romano. Então, o nome original de Paulo era judeu. No caso, no hebraico, Saul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel, Saul, que significa desejado. Mas, como Paulo era filho de romano, os romanos tinham provavelmente, geralmente, mais 2 ou 3 nomes. Então, primeiro, olha, o nome hebraico de Paulo, Saul, mas como a língua dominante onde ele estava era o grego, Saul, no grego, ficava Saulo. Mas como ele também tinha cidadania romana e ele tinha mais nomes, um outro nome de Saulo era Paulo. Então não foi que Deus mudou o nome dele. Mas sabe o que é interessante? É o significado dos nomes. Saul, ou Saulo, significava desejado, escolhido, planejado. Mas Paulo significa pequeno. Pequeno. Paulo passa a ser chamado
Saulo passa a ser chamado de Paulo a partir do capítulo 13. Mas olha, você conhece Paulo por tudo que ele fez, por tudo que ele viveu. E ele viveu tudo isso exatamente porque ele escolheu ser pequeno. Talvez agora você esteja dizendo assim, nossa, mas Paulo não tem nada de pequeno. Foi grande, é um dos grandes homens da história. Cara, olha, no momento em que Paulo teve aquela experiência, ele entendeu quão pequeno ele era. Pequeno diante de Cristo. Ele percebeu o quanto pequeno que era. E a partir dali, não era mais sobre ele se exaltar, mas sobre ele diminuir, para que Jesus fosse exaltado. É por isso que hoje você não consegue lembrar de Paulo sem lembrar de Jesus. É porque ele promoveu mais a Jesus do que a si mesmo. Ele escolheu ser pequeno. A voz de Deus não te faz o bonzão. A voz de Deus te faz perceber o quão pequeno você e eu somos. Para que assim nós possamos depender daquele que é grande e fazer coisas grandiosas. Você entendeu isso? Então pegue essa visão. A voz de Deus não faz de você o bonzão ou o grandão. Ela faz você perceber o quão pequeno você é. Para que assim você dependa, se renda àquele que é grande e por meio dele você viva e faça coisas grandiosas. Uma vida que é maior que você. É isso que a voz de Deus faz. Ela muda por completo. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre nome, porque na nossa mente, quando a gente fala Saulo e Paulo, a gente pensa assim, Saulo, o cara mau, perseguidor, matador de cristão, que maltratava, Paulo, o grande apóstolo. Mas como cristãos, muitas vezes na maioria das vezes, nós somente nos comparamos com Paulo, mas não com Saulo. A gente sempre quer ser aquele igual Paulo. Mas eu até hoje nunca vi ninguém chegar para mim para dizer, Caio, eu tenho me sentido que eu estou vivendo como Saulo. Que o meu coração está cheio de arrogância, que eu estou sendo um religioso. Eu nunca vi. Agora eu já vi gente chegar assim, cara, eu sou igual Paulo, eu tenho a pegada de Paulo, a ousadia de Paulo, eu quero implantar a igreja, fazer isso, pregar. Mas sabe qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Não dá para você viver como um Paulo sem antes matar o Saulo que há em você. Quando eu falo Saulo, eu estou falando daquela velha vida de orgulho. A velha vida da arrogância, da religiosidade. Agora eu vou ter que te dizer isso. Você não consegue matar isso sozinho. A única forma que você tem para que esse Saulo em você morra é por meio da voz e da presença de Deus. Então é necessário uma rendição completa. Então a oportunidade que eu quero te dar nessa noite é exatamente a de diminuir, a de ser como Paulo, pequeno, para que Deus cresça. Então nessa noite você deseja se render ao Senhor, entregar a sua vida a Ele e dizer assim, olha, não é mais sobre mim. Eu confesso, eu carreguei orgulho durante muito tempo. Eu achei que eu já sabia. E porque eu achei que eu já sabia, eu achei que eu já podia, eu ainda não me rendi. Então, se nessa noite você deseja se render àquele que sim é grande e que pode fazer e que vai fazer coisas grandiosas na sua vida, eu quero te convidar a enviar uma mensagem aí no nosso chat, porque nós vamos ter pessoas para entrar em contato com você, para te mandar uma mensagem, se necessário, se você quiser
A gente pode ligar para você, orar com você no telefone. A gente vai ter um grupo aí online para você entrar numa videochamada, se você quiser. Mas essa é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. A segunda é a de confessar e tornar isso público. É de declarar que essa decisão que você está tomando é verdadeira e que você não tem vergonha dela. E essa decisão é o batismo. Se você deseja se batizar, eu também quero te convidar a mandar uma mensagem aí nesse momento. E além disso, eu quero te encorajar a não caminhar sozinho. Faça parte de uma de nossas células. Nós temos pequenos grupos para que você não caminhe sozinho. Para que você tenha alguém para conversar, orar com você, acompanhar você, te ajudar nas suas necessidades. A vida é melhor em grupo, com outras pessoas. Então, deixa eu orar com você. Feche aí os seus olhos. Baixa aí sua cabeça. Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, Senhor. Obrigado por morrer por nós, pagar o preço que o Senhor pagou. E por ressuscitar no terceiro dia. Nós cremos nisso. E Pai, eu quero orar por cada um que nesse momento está se entregando ao Senhor. A cada um que nesse momento declara que só existe vida por meio de Ti. Cada um que entende que é pecador, que falhou e que precisa de um Salvador. E que esse Salvador tem nome, que é Jesus. Então o Senhor conhece o coração de cada um e conhece aqueles que estão tomando essa decisão nesse momento. Então que essas pessoas venham se sentir perdoadas nesse momento. Venham ser cheias do Teu Espírito Santo nesse momento. E que esse Espírito possa guiá-los em suas decisões e no seu dia a dia, para uma vida conforme a Tua vontade. Então, cuida de cada um, Pai, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a vida desta igreja e todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para sempre. É no nome de Jesus que eu envio cada um para a melhor semana que já viveram até aqui. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana e a gente se vê em breve. Se você foi abençoado por esse tempo e tem o desejo no seu coração de investir nesse ministério, você pode estar ofertando nesse link do lado da tela. E se você que já faz parte da igreja e é membro, você pode estar dizimando nesse mesmo link, para que mais vidas e pessoas sejam alcançadas e transformadas. Deixa eu orar com você. Deus, muito obrigada, Jesus, por mais uma noite, Pai, na Tua presença. Obrigada, Jesus, pelas vidas que estão sendo alcançadas através desse ministério. Eu oro, Jesus, profetizando e declarando, Pai, multiplicação na vida financeira de cada uma pessoa, Pai, que nos assistiu nesta noite. Eu oro também, Jesus, para que o Senhor vá de encontro com cada necessidade, Pai, de cada uma delas. Em nome de Jesus, amém.